E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Saturno e esse é o canal Mundo Fragmentado. Já faz uns dias, mas o que me motivou a fazer esse vídeo foi o caso do youtuber MyConquister, que foi vítima de uma notícia mal feita e transmitida por uma emissora muito grande. Mas eu não vou estar falando somente sobre esse caso, eu vou abordar outras coisas também. E eu já convido você que está me assistindo a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso ajuda bastante. Então fica ligado que depois da vinheta a gente vai estar falando sobre isso. Bom galera, para começar o vídeo eu vou citar dois casos antigos e um deles foi em março de 1994, onde os donos e o motorista de uma escola infantil foram injustamente acusados de abuso sexual e mesmo sem nenhuma prova sobre isso teve uma grande cobertura da imprensa que conseguiu chegar na Europa, no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos. E teve uma ação muito precipitada da polícia e somando tudo isso, a credibilidade da escola e a vida dos acusados começou a ruir drasticamente. Dá pra dizer que eles deixaram de lado a ética jornalista e se aproveitaram muito da comoção popular por justiça que é comum em casos de abuso, mas nesse caso não teve abuso, e mesmo que essas pessoas tenham sido inocentadas, a imprensa já havia culpabilizado todos eles para milhares e milhares de pessoas. Houve uma retratação na época, mas claro que não foi da mesma proporção na qual eles noticiaram essa notícia. Outro caso foi em maio de 2014, onde uma mulher foi espancada até a morte por conta de boatos em redes sociais que diziam que ela era praticante de magia negra e que utilizava crianças para esses rituais. Mas ela era uma pessoa inocente, ela era uma dona de casa que foi espancada por dezenas de pessoas e tudo por conta de um boato que surgiu numa rede social. E já faz alguns dias que saiu uma reportagem na Record sobre um pedófilo que usava dois perfis fakes no Instagram e um deles utilizava a foto de um dos personagens do MyConquister, que para quem não sabe ele tem o Kister verso, mas nessa mesma reportagem eles não diziam que a pessoa da foto era o Maicon, eles não diziam que a pessoa da foto era uma pessoa inocente, eles davam a entender que a pessoa era o pedófilo, só que utilizando uma peruca loira. E muita gente que assiste a TV aberta não consome o que tem no YouTube, não consome o que tem na internet. Tem muita gente que acha que a internet é o Facebook, e mesmo que ele tenha feito fama no Facebook, não conhece MyConquister, porque os vídeos dele não atingem essa faixa etária que consome TV aberta. Então eles acabam não conhecendo esse influenciador e acabam associando ele ao criminoso. Eu vou estar passando para vocês um trecho. Para aliciar as vítimas, Silas utilizava dois perfis falsos nas redes sociais. No primeiro, se apresentava como Thalita, moradora de São Luís do Maranhão. O outro perfil falso era de Henrique. Na foto usava uma peruca loira. Agia com os dois perfis simultaneamente. A Record chegou a se retratar e pedir desculpas sobre isso, porém a primeira reportagem foi feita no Domingo Espetacular, que é um programa com uma audiência muito enorme, se a gente comparar onde foi publicado esse pedido de desculpa. Vai rolar processo sobre isso, independente das desculpas, coisa que eu acho certo, eu concordo, ainda mais para servir de sinal de alerta para eles melhorarem seu sistema de pesquisa e informação. Eu vou passar para vocês um trecho do pedido de desculpas que saiu no Jornal da Record. O Ministério Público do Distrito Federal deve pedir o indiciamento do homem preso no Maranhão suspeito de pedofilia. Silas Souza Silva usava perfis falsos nas redes sociais para aliciar adolescentes. A investigação de pedofilia mostrou que o suspeito usava perfis fakes nas redes sociais e que Silas Souza Silva utilizava fotos de pessoas reais roubadas da internet. Na reportagem exibida ontem no Domingo Espetacular, a foto do perfil falso de Henrique apareceu sem o rosto borrado e acabou expondo a imagem de uma pessoa que não era Silas, o suspeito. A foto era do influenciador digital e humorista MyConquister.
O programa pede desculpas a Maicon Kister pelo erro e pela exposição da imagem. Não houve qualquer intenção de expor ou causar transtorno à sua imagem. Nada tem a ver comigo. Eu só quero viver minha vida em paz, cara. Eu sou uma pessoa normal, cara. Eu quero viver minha vida em paz, cara. Eu quero estar com a minha família. Como vocês viram aí, eles se pronunciaram sobre o caso no Jornal da Record. Não tem o mesmo peso que o Domingo Espetacular, e o influenciador vai dar continuação no processo, e mesmo que eles tenham assumido o erro, a imagem dele já pode estar manchada para quem não sabe quem ele é, para quem não acompanha o Jornal da Record, ou não tem acesso à internet, ou não tem alguém que oriente eles a utilizar a internet de uma forma melhor e só acompanha as notícias na TV aberta ou em algum horário na qual isso não foi noticiado. E dito tudo isso, o que mais me deixa preocupado é pensar que se fosse um desconhecido, se fosse eu, você, algum amigo seu, algum colega meu, será que teria todo esse barulho, toda essa comoção? E por mais que tenha vários jornalistas excelentes, por conta de jornalistas irresponsáveis que produzem esse tipo de notícia, quantas vidas já não foram destruídas e ficou no anonimato? Quantas famílias não foram destruídas e a gente não sabe disso? Eu acredito que o mínimo que as equipes que produziram essas reportagens que eu citei deveriam fazer é ter certeza dos fatos antes de noticiar alguma coisa. Porque o que eles fizeram ganha audiência e todo mundo sabe que, infelizmente, desgraças como essa gera audiência. Mas eles noticiam isso e no dia seguinte é como se não importassem o que fosse acontecer depois. E se Maicon fosse um anônimo, se ele não fosse um influenciador que tem um alcance enorme, qual seria a garantia de que haveria um pedido de desculpas? Qual a garantia de que ele estaria vivo mais um dia, mais uma semana, mais um mês? Isso me levou a questionar quantas vezes isso já aconteceu e a gente não tem conhecimento disso. Quantas pessoas já não foram prejudicadas por notícias como essas? E hoje nós temos a sorte que a gente faz parte de uma geração que a gente tem a internet, onde a gente consegue obter informação praticamente em tempo real. Basta acessar um site de pesquisa, digitar meia dúzia de palavras e teclar o Enter. A gente acha quase tudo, sobre quase tudo praticamente, se não tudo. Mesmo que seja um lugar onde gera muita desinformação, também é um lugar onde podemos ter diversas informações. E se não fosse pela internet, pela rede de informações que é possível ser captado online, o Maicon poderia estar morto, ou ele teria sido espancado, ou teria uma multidão de pessoas na porta da casa dele querendo agredi-lo, ou ele estaria morrendo de medo de sair de casa, como eu imagino que ele ficou, ou provavelmente ainda deve estar. E como uma empresa do tamanho da Record é capaz de noticiar algo sem deixar claro que a pessoa da foto não é o acusado, que ali era um personagem de um influencer, o cara tem 2 milhões ou mais de seguidores, e eles não sabiam disso? Quantas notícias mal redigidas e mal noticiadas já não foram feitas? Quantas pessoas já não se prejudicaram? A gente está no século 21, agora imagina 20 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Nessa época o buraco era muito mais embaixo, não existia internet. E esse acontecimento é uma das demonstrações das consequências colossais que uma informação mal transmitida pode causar. Precisamos pensar nesses assuntos de uma forma mais profunda para decidirmos em que mundo queremos viver. Num mundo onde a desinformação como essa pode prejudicar a vida de um inocente, pode tirar a vida de uma pessoa, pode destruir uma ou mais famílias. Imaginem alguém que não tem psicológico forte o suficiente para suportar tudo isso até que a situação amenizasse de alguma forma. Imagina que essa pessoa acaba fazendo uma besteira por não suportar toda a pressão, da culpa que ele não tem. A gente precisa refletir sobre esse tipo de consequência, sobre como isso pode destruir a vida de um inocente. E esses 2 casos que eu citei foram só os casos que eu lembrei e pesquisei para poder colocar aqui no vídeo. Como um amigo meu me disse enquanto nós conversávamos sobre as consequências que esse tipo de coisa tem, um médico pode matar uma pessoa cometendo um erro numa cirurgia, mas um jornalista pode matar milhões num erro de reportagem. E esse mesmo amigo tinha um professor que falava o seguinte com os alunos dele: como jornalistas, vocês têm sempre que pensar em 2 coisas primeiro: apurar, checar, apurar, checar.
apurar de novo e checar mais uma vez e só depois publicar uma notícia. Tenham noção que vivemos num mundo de disseminação de informações que são mais rápidas que o debate sobre elas. Às vezes, a vontade de dar um furo jornalístico acaba indo contra um dos preceitos mais básicos da profissão, que é checar sempre a informação antes de publicar. Então, galera, se souberem de algum boato no bairro de vocês, se verem alguma notícia que vocês achem estranha no jornal, na internet, algum boato entre familiares no bairro, procurem primeiro sempre a verdade. Procurem primeiro sempre identificar os erros das informações que estão te passando. Não tomem nenhum tipo de atitude precipitada. Procurem sempre mais informações sobre o assunto. Nunca tomem decisões sem antes checar uma informação. Eu acredito que seja isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Mundo Fragmentado. Aqui quem tá falando é o Saturno. Peço que, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve, compartilha, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja me vendo. E obrigado pela paciência, por estarem me assistindo, e tchau.